O título da mensagem de hoje é Caminho para a Salvação. E o título está baseado em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E uma situação que é notória a todo ser humano é que todos nós somos pecadores. Vou repetir, todos nós, seres humanos, somos pecadores. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E em Romanos 3, 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais ainda, citando a Bíblia Sagrada como base para a nossa apresentação, em 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. De modo que todo ser humano é pecador, está perdido, se não aceitar a Jesus. Essa é uma declaração que fazemos baseados na Bíblia Sagrada, como lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. João, capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E ainda no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No mesmo capítulo, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em João 3,36, ainda no mesmo livro, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nós lemos no último livro da Bíblia: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E repetindo Mateus, capítulo 13, versículo 50, lemos: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E queremos dizer, o homem não pode se salvar por sua bondade ou por suas obras. Na carta, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. E Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Repetindo Romanos, capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E mais, diz a Bíblia que o homem não pode se salvar por seu dinheiro. Isaías 52, versículo 3. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19 da mesma epístola, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E mais uma declaração com base na Bíblia: o homem
não pode se salvar pela religião. Nós dissemos que o homem não pode se salvar por sua bondade, por suas obras. O homem não pode se salvar por seu dinheiro. O homem não pode se salvar pela religião. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E no versículo 23 vem a resposta: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma declaração com base na Bíblia: o homem não pode perdoar seus próprios pecados. Provérbios capítulo 20, versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? E outra declaração bíblica: Cristo morreu pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E em 1 João, capítulo 2, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí está, meu prezado ouvinte, salvação de graça só por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou nossos pecados lá na cruz do Calvário. E em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique sabendo disso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode tirar nossos pecados. Mais uma declaração com base na Bíblia Sagrada. Pela graça somos salvos mediante a fé. Base bíblica, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna.
Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Vou repetir. Pela graça somos salvos mediante a fé. Veja o tempo do verbo. Somos, tempo presente. João 5:24. Não esqueça. Na verdade vos digo, diz Jesus, que quem ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra de Jesus, crê naquele que me enviou, foi o Pai que enviou seu Filho. Se você crê, tem a vida eterna, não está no futuro, está no presente, tem. E não entrará em condenação. Existe inferno? Sim, mas não é para você, porque você tem a vida eterna. Você passou da condenação para a vida eterna. Situação presente. É o que nós dizemos, porque cremos no que diz a Bíblia Sagrada. E mais ainda, no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nós chamamos o texto áureo da Bíblia. Vou repetir. Texto áureo da Bíblia. Pela graça somos salvos mediante a fé, porque Deus amou o mundo. O mundo somos nós. 7 bilhões de pessoas, de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está. Deus amou o mundo. O mundo é composto, segundo as estatísticas que tomam conhecimento, mais ou menos de 7 bilhões de pessoas. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E em João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 11:26, seguindo o seu texto de João 11:25. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E eu pergunto para você o que está na Bíblia. Crês tu isto? Será que você pode aceitar isso, meu prezado ouvinte? Eu não estou lendo palavras minhas, nem prometi tais coisas. Está na Bíblia. E em João 14:6, diz Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Escute bem, ninguém vem ao Pai. Por que emprega-se o verbo vem e não vai? Porque eu e o Pai somos um. Se não por mim, então não tem outro caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer vida eterna, quer salvação, não está numa igreja, não está numa religião, está numa pessoa, Jesus Cristo. Repetindo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que nós pregamos aqui em nossa igreja. Em nome de igreja não salva, religião não salva, mas salva aquele que nós pregamos. Jesus salva. Ninguém se salva fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais uma declaração com base na Bíblia. Para concluir, sabe de uma coisa que Jesus
convida você? Mateus 11, 28. Convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado de pecar? Está em busca de um caminho certo, correto? Não é a nossa igreja, é Jesus que nós pregamos, que está na Bíblia Sagrada. E em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tiver Jesus aceitado como Salvador, crendo no que diz a Bíblia, que ele veio a este mundo buscar e salvar os pecadores, que somos nós, e entregar sua vida a ele, receber o novo nascimento que ele pregou. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui nós temos no último livro da Bíblia, Apocalipse 3:20, Jesus batendo a porta da sua vida, do seu coração. Eu estou à porta. Essa chave está pelo lado de fora, só você pode abrir. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, cearei com ele e ele comigo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E concluindo com João, capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Filhos de Deus são os que receberam Jesus como Salvador, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De modo que dizemos a você com muita segurança, busque a Jesus. Ele está à porta e o chama. Aceite-o de todo o coração, pois ele virá novamente e levará para si aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor e permanecem fiéis a ele. Ele está para voltar. Eu voltarei, só que eu não tenho autoridade e a Bíblia não me concede autoridade para marcar dia e hora da volta de Jesus. Ele próprio disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Se tem alguém que está marcando data para a volta de Jesus, faça uma separação dele, porque ele está indo além da Bíblia Sagrada e não é pessoa honesta. Porque pessoa honesta se baseia na Bíblia. E Jesus afirmou, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas deu os sinais característicos da brevidade destes dias. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, peste, terremotos. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas não temos autoridade para fixar dia. Estamos vivendo na expectativa. Jesus voltará, levará em sua companhia. João 14, 1 a 3. Eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quero dizer, meu prezado ouvinte, que no capítulo 17 de João,
Jesus fez uma oração em nosso favor. Senhor, pediu ao Pai, Pai, aqueles que tu me deste, aqueles que me aceitaram, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu reservaste. De modo que esse negócio de dizer que vão para o céu 144 mil, olha, sai de baixo, não creia nisso, porque o número dos salvos é muito maior do que isso. Jesus mesmo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ninguém vai deixar de entrar no céu por falta de lugar. Vai entrar no céu se não tiver condições, que não aceitou aquelas condições que Jesus declarou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Religião nenhuma salva. Não espere salvação de religião, porque você está sendo enganado. Quem salva é Jesus e o convite dele é geral. Vinde a mim todos, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida.